Meninas Malvadas é imediatamente lembrado pela professora de matemática atrevida, pelo show de talento sensual, em clima natalino, pela vilã sendo atropelada por um ônibus e pela adorável protagonista vomitando no colo de um rapaz. Em sua superfície, o filme parece apresentar um típico e raso estereótipo adolescente sobre o ensino médio americano. No entanto, existem razões para a obra persistir na cultura pop, e uma delas provavelmente é a exploração de uma estrutura social política surpreendentemente complexa presente nas relações de seus personagens. Cade Heron é tirada de sua vida na África quando seus pais zoólogos decidem se mudar para o subúrbio de Chicago. Uma infância longe da civilização tradicional, obviamente não a preparou para se adaptar a uma realidade consideravelmente distinta, por isso, o choque cultural é grande. A protagonista, após fazer amizade com duas pessoas de sua classe, reclusos demais para serem notados, porém debochados o suficiente para não passarem batidos, é integrada a um plano que tem como objetivo fazer parte das Poderosas e assim se vingar de Regina. O problema é que, ao longo do caminho, Cade se torna aquilo que buscava destruir. Uma pessoa manipuladora, movida por seus próprios interesses egoístas. Eventualmente ela se redime e até usa sua coroa de rainha do baile para trazer o equilíbrio de volta ao universo do colégio North Shore. Meninas Malvadas é a história de como uma pessoa normal, ingênua a princípio, numa busca desenfreada por felicidade através do status e da gratificação instantânea, acaba inevitavelmente quebrando a cara, porque pode parecer uma busca inocente de aceitação, e inicialmente é, mas Cade lentamente foi absorvida por um mundo onde a superficialidade imperava e traições eram comuns. No filme, o poder é representado em grande parte pelo valor das conexões e do reconhecimento. Isto é, a popularidade dá aos personagens o poder mais considerável dentro desse universo. No início do longa, Regina George é a líder das Poderosas, que regularmente exibem e desfrutam de sua glória. A alegria que deriva disso, no contexto do colégio North Shore, vem da aceitação dos outros. Logo, uma vez que esse sentimento é completamente dependente de indivíduos alheios e não é algo que podemos fazer por nós mesmos, a felicidade não é legítima. Evidentemente, os estudantes não possuem essa noção e se deixam levar por qualquer manifestação de autoridade mais enfática e segura de si. Por isso, as Poderosas são tão poderosas. Uma comprovação da influência do grupo acontece quando elas aceitam Cade, não as Poderosas, mas como um simples indivíduo do colégio. A partir daí, todas as pessoas em geral passam a reconhecê-la, e quando a protagonista tem sua imagem totalmente associada às Poderosas, instantaneamente ela se torna popular, porque essas meninas malvadas exercem sua autoridade de forma única, visto que estão organizadas como uma instituição. Elas são capazes de manter e demonstrar diretamente seu poder, determinando o que é popular e o que não é, como um grupo. Uma análise mais superficial do filme tende a definir Regina George como uma ditadora, até porque Janice explica que a líder das Poderosas é uma tirana que precisa ser derrubada. No entanto, embora essa percepção não esteja completamente errada, visto que ela é autoritária, precisamos lembrar que o grupo é tão influente porque funciona dessa forma, como um grupo. Portanto, temos que considerar duas pessoas importantes, Gretchen Wieners e Karen Smith. Uma oligarquia é a forma de governo em que o poder político está concentrado num pequeno grupo pertencente a uma mesma família, mesmo partido ou grupo. Generalizando, em uma oligarquia autoritária, um representante absoluto, Regina, governa do alto, tendo na base uma pequena elite que supervisiona as funções legislativas e executivas. Neste caso, Gretchen e Karen. A primeira assume o papel mais ativo na execução das funções sociais mundanas da Regina, como acompanhar as fofocas e manter a líder informada. Inclusive, ela precisa passar horas acordada para garantir que Regina George permaneça no poder. Já a segunda se encaixa naquele arquétipo simples da garota linda, popular, mas intelectualmente limitada. E embora essa falta de desenvolvimento de outras facetas possa parecer preguiçosa, observa-se que existe um propósito nisso. Vemos que Gretchen era competente o suficiente para derrubar Regina, mas até a chegada de Cade, ela não faz nada porque tinha medo da líder, enquanto Karen também não era uma grande ameaça visto que não tinha conhecimento político para reagir de forma eficiente. A parte crítica para entender a distinção entre o autoritarismo da Regina, lido como uma ditadura, contra a noção de que ela encabeça o topo de uma oligarquia, é que quando as Poderosas rejeitam a antiga líder, Cade assume o comando, mas o colégio não entra em colapso, digamos assim. Primeiro porque Regina lentamente introduziu Cade à elite social, então a população da escola já aceitava a personagem como uma figura de destaque, sendo fácil considerá-la uma líder devido ao papel que já vinha desempenhando. E segundo, porque a queda da Regina afetava apenas ela. Não causou um caos em massa, como se espera de uma revolução ou de uma ruptura na ordem social de uma ditadura, porque todos reconheciam a legitimidade das Poderosas.
O poder detido por Regina não era centralizado em suas mãos apenas. O colégio operava sob a influência das poderosas como um todo, como uma instituição. Tanto que no final, quando o grupo é oficialmente desmontado, essa estrutura social ainda permanece, mas com outros integrantes. O público é apresentado a um trio de garotas menores que parecem ser uma espécie de poderosas mirins que quase são atropeladas por um ônibus, indicando que o ciclo de oligarquia no colégio vai continuar. Gretchen e Karen tecnicamente expulsaram Regina porque ela estava usando calça de moletom, mas na verdade elas estavam fartas da injustiça e cansadas das ordens unilaterais de Regina, e aproveitando-se da fragilidade de sua antiga líder, exerceram seu poder dentro da oligarquia. Elas sabiam que a queda de Regina significaria a ascensão de Cade ao poder, o que manteve suas posições de privilégio seguras, e esse efeito se estendeu por todo o colégio. Em contrapartida, Janice Ian tentou ganhar poder inicialmente usando Cade como forma de obter informações sobre Regina, que poderiam ser usadas contra ela. Meninas Malvadas é contado através das lentes de Cad Heron, mas seu envolvimento na história é quase uma lente para analisarmos Regina, Janice e a estrutura social do ensino médio. A protagonista literalmente narra o filme, processando uma cultura antes desconhecida sobre uma percepção adolescente para que o público esteja em sintonia com ela. Cade, em essência, é a voz e a visão do público. A antiga amizade entre Janice e Regina começa a fazer um pouco mais de sentido quando observa-se como as duas tratam Cade. Ambas, de maneiras específicas, manipulam a protagonista a fim de realizarem seus interesses ou satisfazer seu ego, reafirmando sua posição de poder. Quando o público conhece essas personagens, já se passaram anos desde que Regina destruiu a reputação de Janice ao chamá-la de lésbica. No presente, as duas parecem estar em extremos opostos do espectro social, mas orgulhosas de seu status. Janice deseja chamar menos atenção possível com seu estilo particular, mas ser reconhecida como autêntica, enquanto Regina não esconde a satisfação de ser popular em todos os sentidos convencionais. Contudo, apesar das diferenças em como as personagens são apresentadas fisicamente, o comportamento visto por Janice é quase idêntico ao de Regina, ao ponto de ambas serem consideradas os dois lados de uma mesma moeda. Por exemplo, Damian faz o que Janice pede sem questionar, e parece não ter voz ativa nas decisões tomadas por Janice, embora faça comentários ácidos e sarcásticos. Damian, com suas frases de efeito cômico e representação de um arquétipo específico de adolescente, é para Janice o que Karen é para Regina. Ele não se envolve diretamente em nenhuma das batalhas políticas, mas sua existência e disposição para seguir o exemplo de Janice a legitima como líder, dando-lhe mais poder. Gretchen era a chave para o sucesso de Regina, porque era a principal informante da personagem. Já Janice não tinha acesso a essa quantidade de informações, então conhecer Cade foi extremamente conveniente, visto que era sua chance de se tornar equiparável à sua inimiga. Cade é um meio para um fim, tanto para Janice quanto para Regina, e elas usam métodos quase idênticos para manipulá-la. Regina, no começo do filme, é uma personagem tão detestável quanto admirável, mas acompanhamos no decorrer da exibição ela crescer e evoluir, devido às experiências novas que experimenta por causa da presença de Cade. Embora não se desculpe por suas ações passadas, ela pelo menos é punida de alguma forma e encontra maneiras mais saudáveis de lidar com sua raiva. A popularidade excepcional de Regina, que atingia até figuras de autoridade da escola, definitivamente trouxe uma alegria ou prazer temporário, mas basta observar como essa felicidade some instantaneamente quando seus colegas se voltam contra ela para entender o quão frágil e ilusória ela era. Em pouco tempo, a personagem para de cuidar da própria aparência e fica insatisfeita consigo mesma, porque sua autoestima era uma resposta à aceitação social. Sem os constantes elogios e respeito à sua presença, a personagem não tinha motivos para ser a antiga e esbelta Regina George. Ao mesmo tempo, vemos Cade ficar deslumbrada com o poder que consegue. Regina já tinha comprovado isso, mas Cade estava tão embriagada com as coisas que podia fazer quando se tornou a mais popular que se achava inalcançável e inabalável, exatamente igual àquela que ajudou a derrubar. Logo, ela aprende que a popularidade não dura para sempre, e nem garante alegria. Caráter e felicidade não são qualidades inatas, ninguém nasce com elas definidas. São características desenvolvidas por meio de nossas ações e pela forma como interagimos com o ambiente. Cade, inicialmente, apenas começa a agir como uma garota fútil e valoriza a popularidade como forma de se infiltrar no círculo íntimo de Regina. Mas em vez de se adaptar superficialmente para cumprir sua missão, ela desenvolve hábitos e visão moral idênticos aos do grupo que tinha aversão. Ou seja, no processo, ela se transforma naquilo que odiava. Para Aristóteles, a felicidade é o objetivo de toda filosofia moral. A palavra grega que ele usou para a felicidade foi eudaimonia, que significa o estado de ser habitado por um bom gênio, algo próximo de florescimento humano. Isto é,
A felicidade é o resultado de ativamente fazer coisas que refletem quem você realmente quer ser, em vez de um simples sentimento ou estado emocional. Buscar a felicidade nesse sentido significa buscar o bem em tudo o que se faz. E é assim que também podemos ler Meninas Malvadas, como uma história sobre a jornada de Cade aprendendo a arte da socialização saudável na escola, a fim de alcançar esse tipo de felicidade por meio de uma série de tentativas e fracassos. Essa é uma felicidade que envolve atividade, intencionalmente visando um determinado objetivo. A verdadeira alegria também abrange examinar incessantemente suas ações e motivações passadas para melhor informar suas ações futuras. É precisamente quando Cade começa a refletir sobre seus erros do passado, baseados em um sistema de valores falho, naquela clássica forma hollywoodiana de monólogo interno, que inicia sua mudança. Arruinar a vida de Regina George definitivamente não a deixou mais feliz. Ao se redimir, Cade precisa se comprometer com coisas que podem não trazer honra e satisfação imediatamente, como assumir a responsabilidade pelo chamado Burning Book, juntar-se aos Mafletes para uma competição importante e depois usar um momento de reconhecimento e gratidão para fazer os outros se sentirem bem. Para Aristóteles, é impossível ser virtuoso sozinho, porque se você faz algo legal, gentil e amoroso consigo mesmo, isso é egoísmo. E por isso não é surpresa o arco narrativo de Cade terminar com sua atuação moral em relação aos outros. No ato final do filme, Cade e em vários graus, os outros personagens desistem do desejo de prazer individual, honra ou ganho material para abraçar um tipo diferente de felicidade. Sabemos que derrubar Regina sempre foi parte do plano de Janice o tempo todo. No entanto, ela eventualmente age como se fosse uma vítima que foi injustiçada por sua melhor amiga, sendo que a maneira como ela tratava a Cade destacava alguns traços tóxicos que são incrivelmente presentes em muitas amizades femininas. Quando uma pessoa está obtendo algum tipo de vantagem ou prazer em cima da outra parte, basicamente toda a dinâmica das poderosas, isso não é amizade. Ou seja, até mesmo a relação inicial de Cade com Damian e Janice não é ideal ou genuína, já que eles estão a usando abertamente como um meio de promover a destruição social de outro indivíduo. Desse modo, Meninas Malvadas faz questão de mostrar como é difícil encontrar pessoas em que possa se apoiar, porque elas são falhas. Podem evoluir e se transformar, claro, mas se ainda não tiverem começado um processo de amadurecimento e aprimoramento do caráter, elas podem ser tóxicas e afundar a outra parte em um abismo de baixa autoestima e submissão. Aristóteles afirma que precisamos buscar amizades com pessoas que consideramos boas e que a dinâmica dessas relações deve ajudar uns aos outros a perpetuar uma sequência de coisas boas para todo mundo. Aliás, mesmo que seja estranho estabelecer uma amizade com seus professores, a senhorita Norbury demonstra-se uma boa amiga quando incentiva Cade a viver todo o seu potencial, ao invés de fingir ser burra para ficar com um rapaz. Aqueles que desejam coisas boas para seus amigos são amigos acima de tudo porque o fazem por causa de seus próprios amigos, e não por acaso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.